Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 3 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo agradecendo a todos os apoiadores do podcast lá no Apoia-se e em especial quem escolheu o teu nome citado aqui toda segunda-feira, que são o Marcos Colfal, Salatiel Brandão, o Rubens de Oliveira, o W. Gabriel, o Fernando Pinto, o Cauê Vinícius, o Marcos Lacerda, o Durval Filho, o Antônio Bugarim, Luiz Júnior, o Ricardo Soares, o Alex Girão, o Gustavo Franzói, Pedro Vaccaro, o Rodrigo Guimarães, a Raíza Cunha e o Douglas Raporte. Se você também acha que vale a pena contribuir com o podcast dando a partir de R$1 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se/Loop Matinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, a primeira notícia de hoje é sobre o dia 1º de abril, que foi sábado agora. Como de costume, várias empresas de tecnologia aproveitaram a data para brincar, anunciar produto maluco de mentirinha e tudo mais, e eu deixei aqui na descrição do episódio algumas listas compilando o que de mais engraçado apareceu vindo da Netflix, Duolingo, Amazon, Google e por aí vai. Agora, quem fez a brincadeira mais engraçada, pelo menos pra mim, foi o Snapchat, que disponibilizou no sábado um filtro do Instagram. Esse filtro aplicava uma cópia da interface do Instagram em cima da foto, deixando lá só um quadradinho para a imagem e o resto do espaço ficava em branco com o botão de curtir, comentário, aquela barrinha lá em cima e tudo mais. Ficou bem divertido. Em época do Facebook copiando o Snapchat à torto e à direito em tudo quanto é app da empresa, o Snapchat conseguiu aproveitar o dia 1º de abril para tirar um sarro dessa tática e o resultado ficou bem divertido. Aliás, falando no Snapchat, na sexta-feira eles anunciaram um recurso novo lá no aplicativo que deixa o pessoal usar a barra de busca para procurar por histórias compartilhadas na área Our Story dentro da plataforma. Num post no blog da empresa, o Snapchat disse que no primeiro momento esse recurso vai ficar disponível só em algumas cidades dos Estados Unidos, mas deu a entender que isso deve expandir em breve para o resto da galera. E enquanto isso, lá no YouTube, na sexta-feira pintou uma novidade para quem faz parte daquele programa Community Contributions, que é aquele em que o pessoal consegue ajudar os criadores de conteúdo traduzindo as legendas dos vídeos, fazendo transcrição do que é publicado e tudo mais. A partir de agora, pessoas que participam do Community Contributions vão ter a possibilidade de traduzir também os títulos e as descrições dos vídeos dos canais que elas mais gostam, o que deve ajudar a tornar o conteúdo do YouTube ainda mais acessível e universal. E falando em traduções e legendas e tudo mais, na sexta-feira a Netflix também anunciou uma novidade a respeito disso. A empresa lançou uma plataforma chamada Hermes, que está recebendo inscrições de quem quiser traduzir as legendas dos conteúdos que existem por lá. Para se candidatar, a pessoa tem que preencher um formulário, o link está aqui na descrição, e em seguida participar de um teste de domínio de idioma. E caso a pessoa seja aceita, ela pode ganhar até $30 por minuto de conteúdo traduzido. Agora deixa eu comentar sobre um texto bem assustador que apareceu lá no Tecnoblog na sexta-feira. A matéria traz o caso do Alberto Lage, que por sinal é um cara muito gente boa e que teve as contas do Google e da Apple dele comprometidas depois que a linha do celular dele sofreu uma espécie de sequestro relâmpago. O que aconteceu foi que do nada o celular dele ficou sem sinal e pouco tempo depois ele recebeu uma notificação dizendo que a conta do Google dele tinha sido acessada por uma outra pessoa. E em seguida ele também descobriu que o iCloud dele tinha sido acessado e que a pessoa por trás do ataque tinha removido do modo perdido um iPhone dele, que tinha sido roubado recentemente. Muito provavelmente o que rolou aqui foi que a pessoa por trás do ataque conseguiu transferir a linha do Alberto Lage para um outro chip e aí usou sistemas de resgate de senha por SMS para conseguir acessar essas contas. Depois disso tudo, numa conversa na loja da Vivo para tentar esclarecer a situação, o Alberto descobriu que esse tipo de coisa acontece com uma certa frequência e, perguntada pelo Tecnoblog sobre isso, a Vivo desmentiu e falou que aquilo tinha sido um problema pontual. A Vivo também falou que o caso do Alberto já tinha sido regularizado, o que o Alberto disse que não aconteceu, porque até agora ele não tem como saber quais informações do Gmail dele, por exemplo, a pessoa por trás do ataque conseguiu acessar. E já que o assunto é golpe, deixa eu comentar a primeira mancada da Samsung com o Galaxy S8.
Um dos recursos novos do S8 é o destravamento do aparelho por reconhecimento facial. Ao invés de digitar a senha ou então de usar o sensor de impressão digital, a pessoa pode só virar o celular para o rosto dela e o aparelho lê a biometria para destravar o sistema. Mas adivinha só, o pessoal descobriu que é só você colocar uma foto do rosto do dono do celular ali na frente que o celular destrava. Ó que beleza! Comentando o caso, a Samsung disse que avisa lá na hora que a pessoa ativa esse recurso. Ela fala que esse método é menos seguro porque ele pode mesmo dar esses falsos positivos com pessoas muito parecidas ou então no caso de gêmeos. E enquanto isso, lá nos Estados Unidos, empresas como a Amazon, a Apple, Google, Microsoft e Walmart confirmaram que vão continuar cumprindo as regulamentações de combate ao aquecimento global que o mané do Donald Trump revogou recentemente. Num pronunciamento conjunto, essas empresas disseram que acreditam que leis ambientais firmes e o uso de energia limpa são essenciais para seguir combatendo a ameaça da mudança climática. Elas disseram que mesmo agora que o Laranjão acabou com várias regras estabelecidas pelo governo anterior para combater a mudança climática, elas vão continuar atuando nessa área, investindo em energia limpa como se nada tivesse mudado, para seguir tentando salvar o que está sobrando do planeta. E já que eu citei a Apple, deixa eu comentar que depois de coisa de 7, 8 anos, o iPhone vai voltar a ser vendido lá na Argentina, agora que os fabricantes de smartphones não vão mais ser obrigados a fabricarem os aparelhos localmente. E enquanto isso, lá na Austrália, o setor bancário perdeu o cabo de guerra com a Apple naquela confusão envolvendo o Apple Pay que eu comentei aqui algumas vezes. Os bancos foram proibidos de se unirem para negociarem a expansão do Apple Pay com a Apple porque a Comissão de Concorrência lá do país entendeu que isso poderia configurar uma formação de cartel, já que, pelo menos em teoria, as negociações separadas vão promover uma certa concorrência. Pulando da Austrália para a Índia, na sexta-feira aconteceu a inauguração daquela aceleradora de design e desenvolvimento de apps para iOS em Bengaluru, que é uma espécie de Vale do Silício da Índia. Em maio do ano passado, a Apple anunciou que ia abrir esse centro lá na cidade e falou que planejava inaugurar o lugar no começo de 2017 e agora o centro está funcionando. E falando em desenvolvimento, a SAP e a Apple cumpriram no final da semana passada a promessa de lançar uma ferramenta de desenvolvimento de software empresarial. Esse SDK, chamado Cloud Platform for iOS, vai deixar as empresas desenvolverem aplicativos nativos de iOS meio feitos ali sob medida para otimizar o fluxo de trabalho de cada lugar. Ainda no final da semana passada, a Apple encerrou as inscrições para a WWDC e começou a confirmar as compras dos ingressos de quem foi sorteado, e ela também lançou uma página exclusiva da App Store dedicada ao mês da aceitação do autismo. A má notícia é que, pelo menos por enquanto, essa ação só está valendo para os Estados Unidos, e agora resta torcer para que ela estenda essa iniciativa para os outros países também. E por último, hoje eu vou falar sobre o Twitter, que mostrou mais uma vez na sexta-feira que eles acham que é só você ignorar um problema que ele vai embora. Eles anunciaram na sexta a mudança daquela imagem padrão que fica lá no perfil de quem faz uma conta e não customiza a foto. Essa imagem, que era representada por um ovo, agora tem ali uma silhueta meio humanoide, que por si só não seria um problema, né? O problema foi o que o Twitter falou para anunciar a novidade. Dentre os 3 motivos que eles citaram, um deles foi que o avatar de ovo tinha ficado com um estigma negativo, graças aos babacas que se cadastram lá no Twitter só para atacar alguém e não trocam a foto. Aí, ao invés deles investirem tempo e recursos em formas práticas, de combater o abuso na rede lá e impedir o mau uso da plataforma, não. Eles trocaram a foto do avatar, que estava com uma fama ruim, como se isso fosse resolver alguma coisa. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também quiser contribuir com o podcast, e eu volto amanhã de manhã. Falou! Algumas cidades dos Estados Unidos, mas deu a entender que isso deve expandir logo em breve. Bonito. Um dos recursos novos do S8 é o destravamento do aparelho por reconhecimento facial, que é aquele em que o pessoal consegue dar uma mão para os criadores. Dar uma mão fica estranho, né? Dar uma maçã, a banana, dar uma mão.